informados sobre essa situação, de que a ozonioterapia ainda não é reconhecida no Brasil formalmente, mas, na verdade, o Brasil ele é signatário de uma declaração mundial que se chama Declaração de Helsinki, em que todos os pacientes brasileiros têm direito a ter acesso a qualquer tecnologia que exista no mundo. Então, como esse tratamento já é reconhecido em vários países, na Alemanha, na Itália, Cuba, Egito, Espanha, vários outros, né? Não só esses, Japão. Então, os brasileiros têm direito. Isso te dá cobertura? Sim. Esse protocolo de Helsinki te dá cobertura para que você possa fazer o tratamento. Muito interessante. Você queira saber mais, doutora Maria Emília Gadelha Serra, como que as pessoas fazem? Tem um site? Tem um site da Associação Brasileira de Ozonioterapia, www.aboz.org.br. OB ou AB? A-B-O-Z. Aboz.org.br. E aí você vai buscar informação para, enfim, tudo que você possa, de repente, estar precisando e utilizar esse tipo de tratamento aí. Mas é incrível a rapidez, né? E aí vamos esperar que as nossas autoridades da área de saúde, né, Anvisa, Ministério da Saúde, se interessem mais por esse tipo de assunto. Se fala tanto em saúde para o povo, não é mesmo? Não, é fundamental. Eu, sinceramente, acho que é um desperdício que essa tecnologia que já chegou no Brasil em 1975 até hoje, nós tenhamos que explicar e, até certo ponto, tentar convencer dos benefícios que são tão óbvios, né? Obrigadíssimo por ter vindo. Por tudo. Foi ótimo, viu? Esclarecedora a nossa conversa. Você viu só? Então, busque mais informação lá, se você quiser, que a gente dê o site. Interessante o assunto, né, Aninha? Interessante. São 6 horas agora, 43 minutos, 6h43. Daqui a pouco voltamos na frente do hospital aí com a Patrícia Ferraz. Bem, na semana passada... Foi na semana passada? Já passou tudo isso? Caraca! Sexta-feira, foi. Na semana passada, nós mostramos aqui, né, a briga, ou o piti lá do Zezé, do Luciano, aquela coisa toda, que brigaram, um anunciou, não quero mais você, largue de mim, não gosta de mim, e agora, graças a Deus, voltaram. Bem, logo depois de toda essa briga, o Luciano passou mal. Ele foi encaminhado lá, estava lá em Curitiba, foi direto para a UTI, né? Em entrevista ao Domingo Espetacular, o cantor diz que tem uma saúde frágil. Balança, depois a gente comenta e vai ter um alerta para você ao vivo de uma médica super legal para você aqui. Rodou. Luciano apresentava um quadro de hipocalemia aguda, que é a redução acentuada de potássio no sangue. Quando o potássio está num valor muito baixo, isso pode induzir parada cardíaca e arritmia letal, então com risco de vida para ele. A gente achou melhor, já que ele ficou sintomático, que ele ficasse em observação na unidade de terapia intensiva do hospital. De acordo com o médico, o uso de diuréticos, medicamentos que eliminam grande quantidade de água do organismo, podem provocar a redução de potássio. Luciano teria tomado diuréticos porque estava com as pernas e os braços inchados. A saúde de Luciano é frágil. 3 anos atrás, ele descobriu um problema gástrico. Que é enlatado, mesmo só o meu atum. Nesta entrevista exclusiva, feita no começo deste mês, Luciano comentou sobre os efeitos provocados pelos medicamentos que ele era obrigado a tomar. Quando eu tive esse problema gastro, eu acabei, por causa de remédios, enfim, cortisona que eu tive que tomar bastante, eu inchei bastante, fiquei muito inchado. E quando saiu o efeito da cortisona, eu já estava num hábito alimentar muito rígido. Foi quando eu assustei até com o meu peso. Eu saí de 85, eu fui para 85 tomando remédio, né, por causa do tratamento. E quando eu voltei para 63. Ou seja, eu estava bem abaixo do que seria até ideal. E hoje eu estou com 65. Luciano comentou também que por causa da doença teve que mudar radicalmente o hábito alimentar. Derivados de leite, por exemplo, somente um leite, bem pouco. Eu abri mão de todo tipo de queijo, iogurte, essas coisas todas. Mas, claro, isso bem balanceado e sabendo que eu tenho que substituir por outras coisas também. A alimentação, ela é engraçada, você vai se adaptando, né? Eu sou muito determinado nisso. Eu tenho, depois que eu passei por esse problema
de saúde, já vai para 3 anos. 3 anos que eu não como queijo mesmo, de forma alguma. Luciano saiu do hospital neste domingo. Ele não quis falar com os jornalistas. São 6 horas agora, 47 minutos. Eu sei bem que é isso. Eu estou sofrendo uma dieta alimentar muito grande na minha vida. Tive que fazer isso aí ou eu ia morrer. Ou eu morria. Então, eu cortei carboidrato, açúcar, tudo. E não é fácil, gente. Não é fácil. E nessa busca pela saúde e tal, você acaba cometendo alguns excessos. Agora, será que você que está assistindo, vocês ficam seguindo muito artista? Deixa eu falar com vocês aqui. Qual que é a dieta que tal artista segue? Não segue a dieta deles, porque cada um é cada um. Agora, será que essa dieta que o Luciano faz pode realmente ter prejudicado a saúde dele? Muito bem, o repórter Douglas Camargo está ao vivo agora com uma médica. Cadê o Douglas? Me dá o Douglas. Que vai esclarecer, porque, Douglas, nem eu nem você entendemos. Mas essa médica, essa especialista, eu acho que é endócrino que está do teu lado, vai poder falar com a gente, com toda a experiência dela, e dar dicas também para o telespectador que está agora no café da manhã, o que pode, o que não pode, o que engorda, o que não engorda, e falar a respeito dessa dieta do Luciano. Bom dia para você, Balança Douglas. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. E é verdade mesmo, viu, Geraldo? Porque, afinal de contas, como você disse, eu não entendo, você também não entende, mas mesmo assim, muitas pessoas acabam fazendo aquela dieta por conta própria. E por isso é sempre importante a orientação de um profissional. Por isso, nós resolvemos trazer aqui esse trabalho de prestação de serviço mesmo para a população de São Paulo e de todo o Brasil, para conversar com a doutora Maria Emília Serra. Ela que faz parte da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva. Ela é otorrinolaringologista e vai explicar um pouquinho sobre o que aconteceu com o cantor Luciano, que foi uma crise grave para a saúde dele, né, doutora? Com certeza. A questão da alimentação, das dietas que restringem a determinados tipos de alimento, muitas vezes são necessárias, nós chamamos de dietas de exclusão, mas é preciso que ela seja feita com orientação de um profissional que entenda disso. A senhora acredita que esse foi o erro com o cantor Luciano, não ter reposto esses alimentos? Eu acredito que não, porque ele deve ter tido uma orientação adequada. O mais provável é que tenha acontecido um excesso de medicamentos que levam à perda de potássio. Esse tipo de dieta de exclusão de laticínios e eventualmente glúten não são associadas à perda de potássio habitualmente, né? Então, quais os cuidados que as pessoas que estão nos assistindo agora devem ter com relação aos medicamentos, já que a senhora falou que isso pode ter complicado a saúde do cantor? Isso é realmente o mais provável. A questão dos medicamentos, por exemplo, a cortisona, os corticoides, eles levam à perda de potássio, e os diuréticos, alguns tipos de diuréticos que são usados, são medicamentos muito usados para se perder líquido, né, para retenção de líquido, eles podem levar à perda de potássio também. Então, a soma desses medicamentos, eventualmente com uma deficiência nutricional oculta que tenha se estabelecido ao longo desse período em que ele fez essa dieta de exclusão, pode ter tido esse efeito de somação. Oi, Geraldo, pode falar que nós estamos aqui na sua escuta. Ok, doutora Maria Serra, eu tenho uma dúvida, por favor, e a doutora, por favor, faltando 10 minutos para 7 horas. Primeiro, eu tenho uma pergunta envolvendo o Luciano e outra para colocar o telespectador na dúvida do telespectador. Essa questão do diurético, né? Eu vou tomar para tirar o líquido porque estou me sentindo inchado. E a senhora sabe, como médica, como especialista no assunto, que tem muitas pessoas que tomam realmente. Não, eu preciso ir no banheiro, eu preciso urinar muito. O excesso desses diuréticos pode acarretar o quê? Então, a perda de potássio é o efeito colateral mais frequente. E alguns diuréticos, eles têm características de conseguir poupar o potássio enquanto eles são utilizados. Outras classes de diuréticos não fazem isso. Os mais comuns, os mais vendidos habitualmente, são os que não poupam potássio. Então, eles podem, pelo uso crônico, no uso prolongado, gerar essa deficiência de potássio. Então, realmente o uso de diurético tem que ter uma orientação médica, né? Agora, eu fico preocupado com o seguinte, me falaram que ele sofreu uma ataque cardíaco, tem alguma coisa a ver? O uso excesso desse diurético pode dar uma aceleração cardíaca, doutor? Eu só fiquei realmente impressionado e até assustado com essa informação. Ou foi um outro quadro, um outro diagnóstico que não tinha nada a ver com o uso desses medicamentos, doutora?
Não, o potássio é o íon, né, o mineral que existe no nosso organismo, o mais abundante de todos. Ele é um íon que é importante que esteja numa quantidade adequada. Quando ele abaixa de 3 miliequivalentes, né, de uma determinada unidade, a pessoa pode ter alterações de fraqueza muscular, até alterações de ritmo cardíaco e pode realmente colocar a vida em risco. Tá, ok, eu agradeço aqui, Geraldo, a participação da doutora Maria Emília Serra, ela que faz parte da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, prestou aqui esse serviço de prestação de serviço para o público do Balanço Geral. Eu volto com você. A doutora Maria Serra é uma excelente pesquisadora, uma pessoa de muita competência. Que bom, né? Teve comigo aqui balançando aí. É que a gente tem muitas dúvidas, né? Vou falar com o Virgílio aqui, vamos fazer isso aí. Essa prestação de serviço logo pela manhã é bastante interessante. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, muita. 6 horas... É prático. Por falar em saúde, hoje vamos saber o quanto que a poluição literalmente pode acabar com a vida da gente. E não sou só eu que estou dizendo isso, não. Aconteceu há poucos dias aqui em São Paulo um congresso mundial que retratava justamente isso. O quanto que a poluição ambiental pode prejudicar muito a saúde de todas as pessoas. Hoje a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Saúde Ambiental, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nesse congresso a gente percebe o quanto que o mundo está preocupado com isso, né? Com certeza. É um tema cada vez mais presente, né, nos congressos e no interesse da população em geral. Agora, morando numa cidade grande como São Paulo, onde a poluição é contínua, não adianta a gente falar assim, tem dias com níveis menores. Mesmo sendo menor, ainda é muito grande. Quais os problemas de saúde que a gente percebe que acontecem com uma grande frequência na população? Bem, os problemas respiratórios são os campeões, são os né? primeiros, são né? os primeiros, né? A incidência de asma, o ozônio, por exemplo, é um medidor indireto de poluição e então a exposição a ozônio por via inalatória acaba desencadeando uma série de reações adversas, né, no corpo humano, principalmente asma e queixas respiratórias. Mas conjuntivites, né, mesmo a exposição solar inadequada pode levar a problemas cutâneos, então são vários. Mas quando a gente fala em problemas adquiridos a partir de uma exposição exagerada à poluição, a gente fala de problemas que vão surgindo aos poucos e vão se complicando com a inalação cada dia maior de poluentes, né? Claro, o corpo humano, Kátia, o nosso corpo funciona como se fosse uma espécie de barril. Então, se você, ao longo da sua vida, dependendo da exposição, você vai enchendo esse barril. Eu até trouxe uma imagem. Vamos ver então, ó. A imagem tá aí, Vini? Tá ali, ó. Deixa eu pedir para os meninos mostrarem, para a gente poder entender o porquê que literalmente parece que esse barril, em determinado momento, ou começa a cair tudo dentro dele, ou ele explode de uma vez, né? Olha lá. Então imagine que o nosso corpo ele seja como esse barril. Nós temos essas entradas todas que podem acontecer em função de reações de estresse, de hábitos de vida, cigarro, excesso de álcool, exposição a alergenos, né? Até excesso de radiação eletromagnética, por exemplo, telefones celulares, exposição a toxinas, em geral bacterianas, de fungos, metais pesados, por exemplo, amálgamas de dentes, né? Amálgama de dente diz que é terrível, né? Sim, com certeza. Então, todos esses fatores e muitos outros mais, eles podem fazer com que esse barril transborde, principalmente se a torneirinha ali, o ladrão, estiver com dificuldades técnicas. Que seria o nosso intestino? Principalmente, mas também a mucosa respiratória, toda a parte respiratória, a pele, o sistema linfático, né? E os rins. Então, todos esses órgãos de eliminação, eles têm que estar muito bem funcionantes. Se, por acaso, ao longo da vida, ao longo do tempo, a pessoa se expõe demais a determinados poluentes do meio ambiente ou produzidos internamente no próprio corpo e a capacidade de esvaziamento fica prejudicada,
E isso pode levar a doenças, né? Quer dizer, não só a poluição ambiental é prejudicial, mas a poluição causada pelo nosso próprio corpo. Sim, então, produtos bacterianos, né? Flora intestinal. Quer dizer, a pessoa não acha que é normal. E a maioria das mulheres fala assim, é da mulher a prisão de ventre. 95% das mulheres têm, eu só faço parte da maioria. E não é bem assim não, né? Não é aceitável, né? O intestino, ele deveria funcionar como o intestino do bebê. O bebê mama e o intestino funciona, né? O consumo de fraldas Quer dizer, no que mamou faz cocô. Exatamente. A gente deveria comer e ir pro banheiro. Exatamente, mas ao longo da vida, normalmente esses hábitos são socialmente modificados e principalmente as mulheres têm essa questão do controle, né? Do intestino mais, assim, a gente quer controlar até o intestino, né? Até o pobre do intestino a gente quer controlar. Então, mas aí entram as bactérias, né? No nosso corpo, nós temos cerca de 100 vezes mais bactérias do que células. A gente tem 100 vezes mais bactérias do que células? Exatamente. Então a gente é movido por bactérias. Na verdade, só temos essa forma humana porque as células humanas são maiores que as células bacterianas. Senão, mas em volume? Em número, né? Em volume a gente tem mais células, mas em números mais bactérias. Mais bactérias. Então, as bactérias no intestino, elas têm uma função de proteção, de regular o metabolismo, né, produzir uma série de vitaminas e principalmente imunológicas. Então, quando a pessoa, essa capacidade de remover toxinas do corpo, é uma característica individual que tem muito a ver com as bactérias intestinais. Então, se a pessoa já tem um intestino problemático em termos de funcionamento ou de qualidade das bactérias que estão presentes lá, com certeza a capacidade de se colocar e se defender dos poluentes ambientais é prejudicada. Quer dizer, a gente tem a absorção dos nutrientes feita no intestino, mas também no intestino a gente tem uma liberação de hormônios importantes para o funcionamento do corpo total, né? Você sabe, Kátia, que hoje em dia se sabe que a presença de determinados tipos de bactérias no intestino regula até o peso da pessoa. Existem bactérias no intestino que podem deixar a pessoa obesa? Sim. Pela falta da bactéria que traz esse equilíbrio corporal? As bactérias, por exemplo, do tipo clostridios, que são os que causam tétano, por exemplo, existem outras espécies bacterianas desse gênero clostrídio que são relacionadas ao metabolismo de gorduras. Então, se a pessoa tiver mais clostrídios, por exemplo, na sua flora intestinal, ela vai tender a ser mais gordinha. E aí, já se viu isso, né? Que o tipo de bactérias dos magrinhos é em geral, né? Agora, isso é um dos fatores na obesidade, obviamente não é só isso, né? Mas pode ser um alerta, um sinal de alerta, por exemplo. Uma pessoa magra que de repente não mudou nada na sua alimentação, nem na sua atividade física, mas começa a engordar, pode ser que o corpo esteja fazendo uma reserva de gordura, porque as bactérias mais presentes no intestino são as prejudiciais, não as favoráveis. Isso se vê muito em pessoas que às vezes começam a apresentar alterações de colesterol sem modificação da dieta, sem ter um antecedente na família importante e de repente o colesterol começa a subir, você vai fazer exames específicos para estudar a flora intestinal que já existem, né, no nosso meio e você verifica lá que ela tem uma proporção de, por exemplo, de clostrídios mais alta. Então você trata e aí a tendência é corrigir. Agora, a gente não ouve falar sobre esse assunto com uma certa frequência, eu diria nunca, né? É mais difícil. Não se fala sobre isso. E por quê? Será que as pessoas hoje não têm noção, e alguns médicos também, da importância de um intestino equilibrado, digo em flora bacteriana, alimentação adequada e absorção certinha dos nutrientes? Eu acredito que o intestino, ele sempre foi um órgão meio esquecido, né? Porque as fezes... Parece que é sujo, né? Sujo, né? Não é um assunto muito, assim, recomendável socialmente, mas, na verdade, nós temos que entender o nosso corpo como uma usina de transformação. Nós precisamos beber água e nós precisamos retirar energia, né? A partir dos alimentos. Esse processamento acontece no intestino. A partir desse metabolismo todo que se vai se desenvolver ali, você vai gerar um resíduo, como as indústrias fabricam resíduos, e esse resíduo tem que ser descartado em algum lugar. Normalmente ele vai para o vaso sanitário ou vai para a fralda do bebê, né? Mas se a gente segura as fezes,
a gente acaba tendo esse resíduo concentrado por um tempo maior dentro da gente, né? Isso, gerando putrefação, uma série de resíduos tóxicos que vão acabar sobrecarregando o seu fígado. E o fígado é um órgão fundamental nessa capacidade de detoxificação das toxinas ambientais, dos poluentes. Então, é todo um conjunto de fatores e exatamente esse tipo de informação que, a partir desse congresso, nós resolvemos fundar a Academia Brasileira de Saúde Ambiental, justamente para disponibilizar essa informação para o grande público, de forma que as pessoas entendam que isso é importante. Você tem que ter o conhecimento para aprender a sobreviver no mundo moderno, né? Ninguém vai sair viver numa ilha deserta, então precisa conseguir se adaptar. E o melhor do que isso, não só se informar, mas saber que isso vai depender mais da gente do que qualquer outra pessoa. Com certeza. Porque essas escolhas dependem da gente, das nossas atitudes. Quer dizer, eu posso viver numa cidade poluída, ponto. Tá bom, mas de que forma eu vou me alimentar, nutrir meu corpo, prestar atenção no meu intestino, cuidar do intestino para que a gente consiga eliminar essas toxinas todas, conhecer técnicas mais naturais de detoxificação, por exemplo, drenagem linfática é uma técnica disponível. E ajuda mesmo? Ajuda, toxinas, com certeza. O sistema linfático é o sistema do nosso corpo, dentro daqueles órgãos de detoxificação, os vasos linfáticos, eles são responsáveis por remover os detritos dos tecidos. Então, se o linfático estiver em más condições, você não tem um sistema adequado também, além de um intestino prejudicado, um fígado mais sobrecarregado, um rim trabalhando no seu limite, né? Então, você começa a ter problemas, por exemplo, pessoas que começam a ter esse tipo de problemas, começam a apresentar problemas de pele, espinhas, quando adultos, né? E psoríase, fazendo uma série de eczemas, processos de descamação de peles, entre aspas, sem explicação, e muitas vezes você vai estudar essa correlação. São toxinas. Não em todos os casos, né? Mas em muitos. Quer dizer, então se a gente elimina as toxinas do corpo, essa tal psoríase que parecia ser emocional, desaparece. Não é só isso, né? Mas um dos fatores, é um fator, com certeza. Cada vez mais se estudam as relações de flora intestinal com problemas de pele. Na medicina tradicional chinesa, o intestino grosso ele é relacionado ao pulmão e o órgão acessório do pulmão é a pele. Então, quando a pessoa tem problemas de intestino, ou ela costuma ter problemas pulmonares ou problemas de pele. E uma vez que você equilibra o intestino, esses problemas tendem a sumir, porque traz o equilíbrio para o corpo, né? Sim. Bom, volto para a gente conversar, volto já com a doutora Maria Emília. Deixa eu lembrar você que você pode perguntar o que você quiser. Mande sua dúvida para a gente, mulheres@tvgazeta.com.br. Agora, olha, eu disse metais pesados e às vezes a gente não se dá conta que a gente parece que está se alimentando direitinho. Mas eu como muito peixe e peixe é saudável. Ele pode ser saudável, mas ele pode estar contaminado também por mercúrio e outros metais pesados, né? Com certeza. Cada vez mais existem estudos mostrando a contaminação de mercúrio nos peixes, principalmente os peixes maiores, né? Porque eles estão no alto da cadeia alimentar, então eles se alimentam dos peixes menores e vão se contaminando, vão acumulando no tecido, nos seus tecidos e nós, como estamos no topo da cadeia alimentar, nós comemos os peixes. Então é muito interessante, realmente é uma recomendação importante o consumo de ômegas, né? De boa qualidade. De boa qualidade, porque, claro, se a gente tem qualquer produto que a gente não sabe a procedência, a gente tem que sempre tomar um cuidado, né? Agora, quando a gente fala em alimentação, os agrotóxicos também são toxinas que ficam presentes na vida da gente e alguns médicos dizem que a gente não elimina muitas dessas toxinas, né? Não. A grande reserva de produtos químicos, né, que nós ingerimos na alimentação, seja na forma de corantes, colorantes, conservantes alimentares, né, todos os tipos de antes que existem na alimentação e os agrotóxicos que são colocados para que as culturas sejam mais eficientes e livres de pragas, esses produtos vão se acumulando também no nosso corpo, principalmente no tecido de gordura. Na Inglaterra tem um estudo, Kátia, que diz que um inglês médio consome o equivalente a 4 litros de agrotóxicos por ano.
Quer dizer, o inglês consome 4 litros de agrotóxico por ano? Então você imagina tomando 4 litros, claro que ninguém vai tomar direto, né? Mas ao longo, gradativamente, o corpo vai se adaptando, vai depositando no tecido de gordura e o corpo precisa se adaptar. Aquela ideia do barril, exatamente essa. Os nossos órgãos têm que ter essa capacidade de detoxificação, de eliminação. Mas se na Inglaterra o consumo é de 4 litros, indireto, gente, ninguém põe no copo agrotóxico para beber. Eles têm um controle maior ou menor do que a gente no Brasil? É bem maior, né? Então, sinal que a gente deve estar tomando uns 7 litros, 8 litros de agrotóxico por ano. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, há uns anos atrás, você falava de, por exemplo, algumas frutas, né, que são mais conhecidamente problemáticas, né, que é o morango, o mamão, o figo, né? O figo, né? Então, tem várias que são mais problemáticas, algumas delas porque os agrotóxicos vêm com instruções em outras línguas. Então, as pessoas que manipulam, muitas vezes não conhecem. Então elas acham que a recomendação é colocar uma medidinha para tantos litros de água e aí o hábito, né, achando que aquela quantidade de produto é pequena, se acrescenta um volume maior e aí, obviamente, a cultura vem mais contaminada. Até saiu uma lista essa semana dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos e o pimentão foi o líder. Campeão, O campeão de agrotóxicos. Tomate também, né? Então é muito importante ter um dos cuidados nessa equação de evitar que o nosso barril se encha muito rápido por exemplo, o consumo de alimentos orgânicos também. Né? E alimento orgânico, para ser constatado como sendo orgânico, num raio de 5 quilômetros daquela propriedade, não pode ter ninguém usando um agrotóxico. Porque senão se contamina o solo freático e aí você acaba também se contaminando indiretamente, né? Quer dizer, não adianta só na minha casa falar assim, legal, a partir de agora eu vou abrir um espaço no quintal, eu vou fazer uma plantação só minha. A gente tem que checar se essa área está contaminada ou não, né? Isso, falando do nosso meio aqui, não só dos ingleses, existe um estudo feito mais ou menos em 2005 pelo Instituto de Química da Unicamp, que estudou a qualidade da água de Campinas, por exemplo. E eles viram que a grande quantidade de produtos que tinham a capacidade hormonal, né? Então, o que se sabe? As mulheres começaram a partir da década de 60 a tomar anticoncepcionais. E esses produtos todos, eles são eliminados na água, né? No vaso sanitário, na urina e depois na água, nos efluentes. E normalmente os tratamentos de água, como os que nós temos no Brasil, eles não são capazes de eliminar esses resíduos da água. Então essa água que a gente está tomando pode estar cheia de anticoncepcional? Sim. De toda a mulherada da cidade de São Paulo? São chamados disruptores endócrinos, né? São substâncias que podem... então é muito importante também começar a se falar dessa qualidade da água, de realmente estudar o que existe nessa água de consumo da população em geral. Mas não tem nada que a gente possa pingar na água para tirar, alguma coisa assim? Existem métodos mais novos de tratamento, né, processos de filtragem, em que você torna a água mais alcalina, porque quase sem exceção, todas as doenças crônicas, elas têm como fundo a acidez do corpo. Então o corpo ácido é mais suscetível a cânceres e outras doenças, né? Todas degenerativas. Então a qualidade da água, a qualidade do ar, né? A qualidade dos alimentos, são todas fontes que nós, como seres humanos, precisamos cuidar, né? Daí a missão da Academia Brasileira de Saúde Ambiental, justamente falar sobre isso, colocar de uma forma acessível à população que esses conhecimentos sejam disponíveis, né? Para que sejam divulgados, para que uma vez que você saiba, você comece a pensar em como melhorar a sua qualidade de vida realmente. E isso a gente pode. Partindo do pressuposto, primeiro, que a ingestão de antibióticos sem orientação médica, nem pensar, porque aquela tal flora bacteriana benéfica que a gente precisa no intestino, ela é exterminada com o uso de antibióticos, principalmente sem orientação, né? Existe um estudo agora, que foi publicado em 2010, falando que uma vez que você tome um ciclo de antibióticos de 7 dias, a sua flora intestinal demora cerca de 2 anos para se recompor. 2 anos?
2 aninhos. Mas se a gente usasse do belíssimo artifício, da ingestão de lactobacilos importantes para probióticos, para reequilibrar essa flora intestinal, a gente teria uma recuperação bem antecipada. Com certeza. Né? Não, isso já é um recurso disponível, né? Existem produtos no Brasil que você pode ter acesso. Então, um ponto muito importante, Kátia, que eu acredito que precise ser divulgado, é esse princípio da prevenção, né? Da precaução, porque uma vez que você não sabe o que pode causar dano, você tem que ter cuidado. Mas né? quando a gente sabe, né? Mas quando sabe, aí você toma uma atitude, né? E muda. Pois é. Será que é por isso que a gente vê tantos médicos dizendo que tem aumentado em muito casos de problemas de tireoide, de cânceres, justamente por esse contato em excesso que a gente tem com tantas toxinas? Sim, esses chamados disruptores endócrinos, eles são exatamente esses produtos que eles não existiam, né? O nosso corpo não foi programado para enfrentar esse tipo de estrutura química, então normalmente eles agem como se fossem hormônios, eles imitam a ação dos hormônios normais, os estrogênios, principalmente nas mulheres, e no caso a tireoide, como é uma glândula muito sensível, ela é digamos, o alvo. E aí, uma vez que esse processo aconteça, a população feminina está mais exposta, né? Então, olha, pelo menos agora que a gente já tem informação, vamos pensar o que a gente fez daqui para trás, mas sim do que a gente vai fazer daqui para frente.